Rafael destruiu a própria vida sem perceber. Não foi de uma vez. Foi escolha por escolha. Era 2012. Rafael tinha 39 anos e, visto de fora, parecia ter feito tudo certo. Emprego respeitável, conta bancária equilibrada, uma rotina previsível, quase confortável. Nada chamava a atenção, nada parecia fora do lugar, e talvez esse fosse o problema. Rafael ainda não sabia, mas aquele seria o último ano em que acordaria em paz, o último ano sem o peso constante no peito, sem o medo silencioso que pouco a pouco começaria a acompanhá-lo todos os dias. Essa não é uma história sobre vilões óbvios, não é sobre pessoas más nem sobre grandes crimes cometidos de repente, é sobre alguém comum, alguém que tomou decisões que pareciam certas no momento. Decisões justificáveis, decisões que, se você estivesse no lugar dele, talvez também tomasse, e é exatamente isso que torna tudo mais inquietante. Rafael morava dentro do próprio lar, não só fisicamente, emocionalmente também. A casa era organizada, limpa, silenciosa demais. As paredes que deveriam ser refúgio começaram a se tornar cenário de tensão constante. Não havia brigas explícitas, havia silêncio, e o silêncio às vezes pesa mais do que qualquer grito. Se você está ouvindo isso agora, provavelmente já tomou decisões das quais se arrepende, talvez pequenas, talvez grandes, talvez escolhas que ainda aparecem quando tudo fica quieto. Fique até o final. O que acontece nos últimos minutos muda completamente o sentido de tudo que veio antes. Rafael cresceu em uma família de classe média, nada de luxos, nada de faltas, uma infância comum, com regras claras e expectativas silenciosas. Desde cedo aprendeu uma lição simples: o mundo não devia nada a ninguém. Era preciso se esforçar, era preciso ser melhor para merecer espaço. Não havia crueldade nisso, era apenas sobrevivência. Foi nesse ambiente que Rafael internalizou algo que nunca chegou a dizer em voz alta, uma sensação persistente de não ser suficiente. Não era uma frase clara, era um incômodo, uma dúvida constante, a impressão de que se relaxasse por um segundo, seria deixado para trás. Essa crença silenciosa guiou toda a vida adulta dele, cada decisão, cada relação, cada oportunidade que abraçava ou rejeitava antes mesmo de tentar. Na casa dos 20 anos, Rafael já mostrava sinais claros disso. Fazia de tudo para agradar, dizia sim quando queria dizer não, engolia desconfortos para evitar conflitos. Para quem olhava de fora, era admirável, responsável, confiável, alguém em quem se podia contar. O que ninguém via era o preço. Rafael aceitava coisas que não queria, tolerava situações que o machucavam, tudo para não ficar sozinho. E foram difíceis, não por falta de interesse, mas por medo, medo de perder, medo de ser abandonado depois de se entregar. Era mais fácil manter uma certa distância emocional, mais seguro não se expor por completo, menos arriscado parecer forte do que admitir fragilidade. Com o tempo, Rafael construiu uma vida respeitável, trabalho estável, muitas vezes feito de casa, horários organizados, metas claras no papel. Para quem via de fora, ele tinha chegado lá, mas por dentro algo não encaixava. Havia uma insatisfação constante, uma sensação incômoda de que algo estava faltando, como se estivesse sempre atrasado para a própria vida. À noite, deitado na cama, Rafael olhava para o teto no escuro. O coração batendo mais forte do que deveria, e a mesma pergunta voltava insistente. É só isso? É isso que a vida vai ser daqui para frente? Ele não sabia, mas aquela pergunta era o primeiro passo, não para uma mudança positiva, mas para uma sequência de escolhas que ele não conseguiria mais controlar. Tudo começou a mudar quando Rafael conheceu Roberto. Roberto surgiu como quem não queria nada, seguro, articulado, falava com convicção, ocupava espaço, parecia saber exatamente onde estava pisando. Logo nas primeiras conversas disse o que Rafael precisava ouvir, não o que era verdade,
mas o que encaixava perfeitamente nas dúvidas dele. Você está desperdiçando seu potencial. Gente como nós não nasceu para uma vida medíocre. Algo se acendeu dentro de Rafael, um calor no peito, uma sensação infantil de reconhecimento, como se finalmente alguém tivesse enxergado quem ele poderia ser. Talvez fosse carência, talvez imaginação, mas naquele momento parecia real demais para ser ignorado. Os encontros se tornaram frequentes, as conversas mais profundas, e Roberto começou a apresentar possibilidades que Rafael nunca tinha considerado seriamente. Caminhos rápidos, oportunidades dentro do próprio lar, promessas de uma vida maior, mais intensa, mais significativa. Toda vez que pensava nisso, sentia excitação e medo, um desconforto leve no peito, o tipo de sensação que você aprende a chamar de oportunidade. Mas os sinais de alerta já estavam ali, pequenos, quase invisíveis, inconsistências sutis nas histórias de Roberto. Promessas boas demais, pressa disfarçada de urgência, decisões que precisavam ser tomadas antes que fosse tarde. Rafael sentia o incômodo, mas ignorava, porque o medo de ser abandonado falava mais alto do que qualquer aviso. Quando você tem medo de perder, você se convence de muita coisa. Foi Diego, amigo antigo, quem tentou alertar primeiro. Cuidado com esse cara, tem algo estranho aí. Rafael descartou. Você está exagerando, eu sei o que estou fazendo. Mentira, mas ele ainda não sabia disso. A primeira decisão errada pareceu pequena, quase invisível. Foi naquele dia que Rafael contou a primeira mentira. Uma omissão, ele pensou. Nada sério. Depois eu explico. Quando der certo, vão entender. Duas semanas depois, o primeiro problema apareceu. Pequeno demais para causar pânico, grande o suficiente para incomodar. Uma conta que não fechava, um valor diferente do combinado. Nada gritante, nada que, isoladamente, provasse alguma coisa. Rafael tentou ignorar, mas o incômodo ficou ali, martelando no fundo da cabeça. Ele confrontou Roberto numa conversa casual, quase despretensiosa. O que aconteceu com aquele valor? A resposta veio rápida, treinada, calma demais para alguém pego de surpresa. Roberto explicou, detalhou, sorriu no momento certo. A explicação fazia sentido, ou parecia fazer, se Rafael não olhasse fundo demais. Ele sentiu o aperto no peito, o mesmo de sempre, o aviso silencioso que costumava ignorar. Reconhecer aquilo significaria admitir um erro, desfazer decisões, assumir que tinha confiado em alguém errado. E Rafael não lidava bem com isso, preferia duvidar de si mesmo do que ficar sozinho. Estou exagerando, pensou. Isso é normal em qualquer coisa nova. A negação fez seu trabalho, e fez bem. Ela permitiu que Rafael seguisse em frente, mesmo com o chão começando a ceder. Ele se agarrou àquela versão alternativa da realidade, como alguém se agarra a um pedaço de madeira no meio do mar. Diego percebeu a mudança antes de todo mundo. Rafael estava mais quieto, mais distante. Você não dorme direito, Diego disse. Tá tudo bem mesmo? Tá sim, Rafael respondeu rápido demais. Só trabalho. Mais uma mentira, mais um tijolo separando ele da verdade. Mentiras cansam, não no começo, mas com o tempo. Cada uma exige memória, cuidado, atenção constante. Rafael começou a perder o sono. Acordava às 3 da manhã suando frio, coração acelerado. Pesadelos sem imagens claras, só sensações ruins que ficavam o dia inteiro. Mesmo assim, ele continuou. 1 mês havia passado, e a situação piorou. Roberto precisava de mais dinheiro, mais envolvimento, mais silêncio. Cada pedido vinha acompanhado de urgência. Agora ou nunca. Depois não dá. Rafael já tinha investido demais para parar. Ou pelo menos era isso que repetia para si mesmo. Se eu sair agora,
A única saída é seguir. Sem perceber, ele caiu na armadilha do custo afundado. Quanto mais perdia, mais achava que precisava continuar. O corpo começou a cobrar antes da mente admitir. As mãos tremiam levemente, o estômago queimava, a comida já não descia direito. Ele emagreceu, as olheiras se aprofundaram, o espelho começou a incomodar. Você parece doente, comentavam. É só estresse, ele respondia. Não passava. Rafael começou a se isolar, cancelar encontros, ignorar mensagens. Menos perguntas, menos mentiras necessárias, menos chances de ser desmascarado. Os amigos ligavam menos, o silêncio ocupava mais espaço. E ainda assim, Rafael defendia Roberto. Dizia a si mesmo que tudo ia se resolver, que era só uma fase difícil. Era a história que ele precisava acreditar para não desmoronar. Às vezes a clareza vinha, rápida, dolorosa. Por alguns segundos ele enxergava tudo como realmente era, e isso o aterrorizava. Então empurrava o pensamento para longe, voltava para a negação. Era como dirigir em alta velocidade rumo a um penhasco e não conseguir frear. Até que chegou o dia em que Rafael cruzou a linha. Não houve drama, não houve trilha sonora. Foi silencioso. Uma decisão simples, que ele sabia que não deveria tomar. A mentira cresceu tanto que ele já não sabia onde terminava a verdade. A narrativa criada para os outros se tornou a narrativa em que ele mesmo acreditava. Depois que certas linhas são cruzadas, as pontes não queimam. Elas simplesmente deixam de existir. Rafael sentiu isso, mas já era tarde. O silêncio passou a dizer mais do que qualquer palavra. A espiral acelerou. Cada problema gerava 3 novos. Era como tentar apagar um incêndio com gasolina. Pensamentos escuros começaram a surgir. Ideias que ele nunca tinha tido antes. Diego parou de ligar. A última mensagem foi curta. Quando você quiser contar a verdade, me procura. Rafael ficou olhando para a tela por muito tempo. Sentiu o peso da solidão se instalar de vez. Eles não entendem, pensou. Quando tudo se resolver, vão ver. Mas no fundo, ele sabia que não ia se resolver. Depois daquele dia, Rafael passou a viver no automático. Acordava, trabalhava, respondia mensagens curtas. Sem presença, sem descanso. O telefone vibrava mais do que antes, e cada notificação trazia o mesmo medo. Agora descobriram. Roberto sumiu por dias, e quando voltava, vinha diferente, mais frio, mais direto. Preciso que você resolva isso hoje. Não dá para esperar. Confie em mim. A palavra confia já não confortava. Soava como ameaça. Rafael percebeu que não tinha mais controle. Só reagia. Sempre atrasado, sempre correndo. As noites ficaram longas demais. O silêncio do apartamento parecia acusar. Ele começou a falar sozinho, ensaiar explicações, criar versões alternativas da verdade. Se fosse descoberto, diria que não sabia. Se fosse confrontado, diria que foi enganado. Mas nenhuma dessas histórias o convencia mais. O corpo deu o sinal final. Uma manhã, ele simplesmente não conseguiu sair da cama. O peito apertado, respiração curta, a sensação clara de que algo tinha quebrado. Não era cansaço, era o peso acumulado de todas as escolhas evitadas. Rafael faltou ao trabalho, depois faltou de novo, e ninguém estranhou tanto quanto ele esperava. Era como se o mundo já estivesse se afastando antes mesmo do fim. A ligação que ele temia finalmente veio. Não gritos, não acusações. Apenas silêncio do outro lado e uma frase curta. Precisamos conversar. Nesse instante, Rafael entendeu. Não dava mais para fugir. Sentado à mesa, mão suando, ele sentiu algo raro. Clareza. Não clareza sobre como escapar, mas sobre onde tudo começou a dar errado. Não foi naquele dia, nem naquela conversa, nem naquela última decisão. Foi quando ele escolheu não ouvir o incômodo, quando decidiu se adaptar à mentira. A conversa aconteceu, as consequências vieram. Algumas perdas foram imediatas, outras demorariam anos para se revelar. Roberto desapareceu de vez, sem explicações, sem respostas. Rafael ficou com o que restou e com a responsabilidade. Não houve redenção cinematográfica, nem aplausos. Só o silêncio depois da tempestade. Meses se passaram. A vida seguiu.
diferente, mais simples, mais vazia, mais honesta. Rafael reaprendeu a dormir, a comer, a sustentar o próprio olhar no espelho. Nem tudo foi recuperado, algumas pontes não voltam, mas ele entendeu algo tarde demais e ainda assim essencial. O problema nunca foi o vilão, nem a situação, nem o risco. Foi a história confortável que ele contou para si mesmo, a ideia de que dava para controlar tudo, sem pagar o preço. No fim, ninguém o destruiu, ele apenas adiou a verdade, até ela cobrar com juros. Algumas decisões não fazem barulho quando são tomadas. O som vem depois, quando já é impossível voltar. Rafael aprendeu isso vivendo. E talvez você já tenha sentido esse aviso também. A diferença é o momento em que você escolhe parar, antes que a história se escreva sozinha. A pessoa mais fácil de enganar sempre foi você.